Bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-los presentes aqui em mais um evento da ASP. Hoje nós vamos promover um webinar com um tema muito interessante e também vamos prestigiar, né, o lançamento da obra do Comentários da Lei da Propriedade Industrial, uma análise feita exclusivamente por mulheres, que foi lançada o ano passado pela RT. A gente tinha, né, por intenção fazer um evento de lançamento na sede da ASP, a gente não conseguiu, então a gente resolveu dedicar um evento especialmente aí para o livro, e dando continuidade, né, aos eventos que foram feitos juntamente com a BPI, em homenagem às mulheres que também tiveram essa temática. Hoje teremos aqui a presença de duas das organizadoras dessa obra importante, a doutora Cone Prieto Fortunato Cesária, a doutora Neide Bueno, e também contamos com a presença da professora Lisiane Odi, que é uma das autoras da obra e vai tratar do tema que foi versado nesse livro. Eu vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. Tem um currículo super extenso, mas eu vou trazer aqui as principais qualificações e peço aí desculpas por não conseguir falar tudo, porque senão a gente vai tomar bastante tempo, porque são muito qualificadas. A nossa querida Cone Prieto, todos conhecem, é a professora de Direito Comercial e Propriedade Intelectual da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde também foi vice-diretora, doutora e mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, professora do Programa de Pós-Graduação da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, autora de algumas obras e uma extensa produção acadêmica na área de propriedade intelectual. A doutora Neide Bueno é advogada, parecerista, assistente técnica, docente, pesquisadora em propriedade intelectual, tecnologia e inovação. Ela tem mestrado em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, pós-graduada em Direito e Tecnologia da Informação pela Poli-USP, em Direito Privado pela IPM e em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Ela é ex-diretora e atual membro do Conselho Fiscal e Consultivo da ASP. Também temos a honra de ter conosco a professora Lisiane Odi. Ela tem um sobrenome alemão que eu não me arrisco a falar, então eu peço desculpas aqui, então a gente só menciona o Odi, para não correr o risco de falar errado. Ela é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é membro do corpo permanente do programa de pós-graduação. Doutora e mestre em Direito Privado, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora associada de Direito Civil Comparado e Propriedade Intelectual da Faculdade de Direito da UFRGS e membro do colegiado do Departamento de Direito Privado e Processo Civil e colaboradora do seu programa de pós-graduação. Então, essas são as nossas convidadas hoje. A gente vai iniciar falando um pouquinho aí da obra e depois entraremos na palestra da professora Lisiane, que vai tratar, né, de um assunto muito interessante. O tema é Marcas em Movimento, Impactos da Transformação Social na Validade do Registro. A gente tem uma discussão aí em andamento no Supremo, envolvendo também um dos aspectos dessa matéria. Todos também estão interessados, com certeza, a ouvir. Eu vou passar primeiro a palavra para a professora Cone, para que tenha aí os seus minutinhos a respeito da obra. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço demais a oportunidade que a ASP está nos dando de podermos falar aqui sobre essa obra que foi lançada o ano passado. Para quem ainda não conhece a capa, aqui fazendo um merchandising, né?
E essa obra, ela faz parte, começou há 2 anos antes do seu lançamento, no processo de criação, junto com as minhas queridas amigas, a Neide, a Tainá e a Verônica. Para quem não conhece, a professora Verônica, uma das organizadoras, é minha colega de Direito Comercial e Propriedade Intelectual na UFRJ, e a Tainá é CEO da Future Law, uma instituição privada de ensino que busca novidades e inovação. Então, daí que veio a ideia, né, dessas 4 mulheres, né, de construir uma obra só escrita por mulheres no ano da mulher da propriedade intelectual. Nós estamos no mês da propriedade intelectual. Daqui a 16 dias estamos comemorando o Dia da Propriedade Intelectual, que esse ano a UNP dedicou à sustentabilidade. O ano passado foi as mulheres e este ano a sustentabilidade. Até a UNP vem vindo como tradição homenagear as ODS da ONU, né? Que são os critérios, ou o plano, na verdade, de desenvolvimento do nosso planeta, as 17 ODS, que, na verdade, estão interligadas, né? A gente não tem como falar em desenvolvimento sustentável sem falar na participação e na importância, na visibilidade das mulheres no mercado de trabalho, né? Principalmente no Brasil. Nós temos, segundo o último censo, 52% de mulheres, muitas delas ainda invisibilizadas. Temos a maior quantidade de mulheres graduadas, com pós-graduação, com maior nível de instrução, mas que ainda ganham menos do que os homens. Então, essa obra foi muito importante para dar visibilidade para as mulheres da propriedade intelectual, e algo que nós buscamos foi trazer uma gama muito diversa de mulheres, né? Primeiro, de diversas profissões. Então, nós temos aqui biólogas, economistas, professoras, advogadas, de diversas idades, né? Nós temos mulheres mais jovens, um pouco mais, com um pouco mais de idade, de diversas formações, doutoras e pós-doutoras, como a doutora Elisiane, que vai nos brindar com a sua fala, e dentro de um universo também, procurando um universo mais amplo, regional, né, do Brasil, do nosso território. Então, a doutora Lisiane, junto com a Jéssica, representam, vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul, temos autoras de Santa Catarina, do Paraná e assim por diante. Porque nós precisamos entender que o Brasil é um país continental. Não temos como falar em direitos da mulher O Cone, eu acho que que... o seu microfone. Desculpa. Oi, e agora? Não, é que seu microfone tinha mutado, desculpa. Sem pensarmos que estamos num país continental. Nós temos um território maior, às vezes, do que muitas nações, ou quase um continente. E aí nós precisamos pensar num sistema de propriedade intelectual que tenha toda essa diversidade de pessoas e de regiões, né? Não é possível simplesmente importar um modelo de desenvolvimento, de inovação, de criatividade, vindo do hemisfério norte, ou mesmo de colegas, que eu gosto muito de fazer estudo com os nossos colegas latino-americanos aqui. Nós temos características muito próprias e precisamos cuidar com essa importação de conceitos, doutrinas. E o trabalho da doutora Lisiane nesta obra, o seu artigo, o seu comentário ao artigo da lei, ele mostra justamente uma situação como essa, de uma importação de uma doutrina,
por nós brasileiros, de uma forma de interpretar uma doutrina por nós brasileiros, para os nossos tribunais, que às vezes é equivocada, inclusive por essa que vos falo, né? Então, é uma honra muito grande. Eu acho que foi o artigo de todos brilhantes, mas assim, o que mais me surpreendeu, porque mostrou justamente essa possibilidade de desenvolvermos e construirmos uma doutrina nossa, né? E tomarmos cuidado com essa importação. Então, eu fico muito agradecida com a ASP de podermos estar aqui. A obra vendeu como água, como podemos dizer assim, teve uma venda espetacular, foram vários eventos de lançamento pelo Brasil, contribuiu muito para o próprio exame do INPI aqui, de ingresso, nesse último concurso. Então, uma das coisas que eu fui avisada foi, olha, está vendendo muito por causa do concurso do INPI, né? Uma vez que havia muito tempo que nós não tínhamos comentários à lei atualizado, né? O último, se não me engano, foi do escritório Dani, mas já está fazendo, acho que quase 20 anos, 15 anos, né? E o que, na verdade, nós precisamos mesmo é de uma lei atualizada, né? O que o livro deixa absolutamente claro é isso. No último evento discutindo o livro aqui na academia do NPI, o professor Vinícius Bogé perguntou para as autoras que estavam ali, o que que vocês acham, que artigo que vocês mudariam? Além de cada uma apontar o seu próprio artigo de lei, todas elas disseram a lei toda. Então, nós vemos já a segunda ou terceira reforma do Código Civil, uma intensa reforma de outras legislações aí por diante, e nenhuma discussão realmente com substrato de uma comissão de juristas ou algo nesse sentido para a reforma da lei da propriedade industrial. Então, eu acho que é este o recado total da nossa obra, e a Neide vai falar um pouquinho mais. Para quem nos conhece, eu e a Neide, pode saber como foi importante essa união, né? Eu, muito desorganizada, pisciana, esquecida, confusa, mas criativa, né? Como toda pisciana, e a Neide, o meu freio e contrapeso, organizada, pontual, ordeira. Então, essa obra é muito fruto dessa nossa diferença, dessa nossa diversidade, grande parceria. Ok. Bom dia a todos e a todas. A Connie já falou muito, né, sobre a questão da obra, né, já falou praticamente o recado que nós temos sobre o livro. Então, eu vou ser muito breve. Realmente, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a nossa associação, a ASP, por prestigiar a nossa obra e as autoras dessa obra nesses eventos que estão sendo feitos aí, que a gente pode, de alguma forma, estar divulgando também o brilhante trabalho das autoras que compuseram esse livro. Para mim foi uma grande honra, tá? A Cone, que também, além de ser minha colega, muito amiga, ter me convidado para poder participar dessa obra e organizar essa obra. E foi uma grande satisfação a gente poder reunir 66 entre autoras e coautoras nesse livro, das mais variadas atividades, como ela informou, eh, autoras comprometidas com a seriedade e a cuidade dessa obra, como é o caso da professora Lisiane, com seu artigo que vai ser exposto aqui agora, tá? Então, realmente, sem maiores delongas, eu acho que a gente já tomou o tempo que a gente precisava nisso. O mais importante agora é a gente poder estar ouvindo a professora Lisiane expor o excelente trabalho que ela elaborou, que compôs um capítulo do nosso livro, tá? Fique à vontade, doutora Lisiane. Muito obrigada, Neide e Cone. Já passo a palavra para a professora Lisiane para dar continuidade.
Bom, muito bom dia, né? Eu gostaria, então, em primeiro lugar, de agradecer esse generoso convite da doutora Tânia, né? Nós não nos conhecíamos, então é uma satisfação estar aqui nessa manhã. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar esse trabalho, que elaborei a pedido da professora Cone, que veio a se tornar, nesses últimos anos, uma grande amiga desde a oportunidade que ela apresentou aqui em Porto Alegre. Então, é um momento muito feliz, né? E também de conhecer a doutora Neide, que também organizou o livro. Tá? Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje, na associação, compartilhando esse trabalho. Me permite perguntar, Tânia, se eu posso compartilhar eu mesma a tela? Eu preparei uma breve apresentação só para guiar a minha fala. Sim, fica à vontade. Então, eu vou colocar aqui. Vocês só me confirmem, por favor, se estão vendo um PPT, um PDF com o título da apresentação. Sim, a gente vê o PDF. Tá. Então, a proposta em discussão nos comentários ao livro eram os direitos do titular da marca, né? E ao me debruçar sobre o tema e realizar uma pesquisa, eu resolvi refletir sobre o decurso do tempo, né? Sobre o registro de marca. Aqui, para a nossa apresentação, o título foi ajustado para ficar algo mais assim atrativo, né? Marcas em movimento, impactos da transformação social na validade do registro. Então, a reflexão que eu trago hoje para compartilhar com vocês é justamente essa: o que acontece com o decurso do tempo, o que acontece com a marca quando há essas transformações sociais, né? Se isso impacta ou não no registro. Bom, claro que, à guisa de introdução, uma breve referência ao que dispõem os artigos da Lei de Propriedade Industrial. O artigo 130 se ocupa de explicitar os direitos que o titular e o depositante têm. Eles têm direitos de ceder o registro ou o pedido de registro, licenciar o uso da marca e, claro, zelar pela integridade material e reputação. A abrangência dessa proteção inclui o uso em papéis, impressos, publicidade, etc. E, ao mesmo tempo, esse titular ou depositante deve tolerar o uso por terceiro, né? Por comerciante, que, por exemplo, faz a exposição do produto, por distribuidores, ou até mesmo a liberdade de citação. E a vigência é, inicialmente, por 10 anos, admitida a prorrogação. Até aqui não temos nenhuma novidade, mas o propósito de trazer essa informação é questionar que a nossa lei não dispõe absolutamente nada a propósito do transcurso do tempo, né? Ou das transformações sociais que poderiam afetar o registro, né? E essa indagação, essa inquietação me surgiu porque nós estamos diante de um caso, que é o caso da G Gradiente iPhone ou iPhone da Apple, em que se discute uma situação estabelecida, ou pelo menos iniciada, há 24 anos, né? No ano de 2000, uma empresa, no caso G Gradiente iPhone, requereu o registro de uma marca, G Gradiente iPhone, que foi deferido no ano de 2008, 8 anos depois. Então, o INPI demorou na apreciação da formalidade da substância dessa marca. Nesse mesmo ano, porém, em 2008, uma outra empresa, uma empresa estrangeira, no caso a Apple, lançou um produto semelhante, também é um telefone que usa a internet, usando a mesma expressão já registrada, iPhone, como marca. E, nesse caso, alcançou absoluta notoriedade pelo público, né? Nesse contexto, a Apple, então, entrou com uma ação requerendo a nulidade do registro de marca G Gradiente iPhone no ano de 2013. E essa questão foi sistematicamente subindo, né, galgando os degraus da justiça brasileira.
E a inquietação que me surge é a seguinte: o judiciário, ao rever a validade de um registro, deve rever os requisitos para a concessão em que momento? Agora, 13 anos depois do requerimento, ou deve verificar se esses requisitos eram presentes no ano que o requerimento foi feito, no ano de 2000, né? Deve considerar alterações supervenientes. Quais alterações ele escolhe avaliar, né? Escolhe ponderar e considerar. E o propósito seria qual? Resguardar interesses, investimentos de terceiros, que me parece que foi esse o caso, resguardar a percepção de consumidores, quais as suas percepções, né? Porque isso vai diretamente ao encontro de um dos alicerces de todo o sistema jurídico, que é a segurança, né? Que é a certeza do direito. Então, as minhas reflexões vêm nesse sentido, de questionar até que ponto a gente poderia rever situações consolidadas depois de tantos anos. Então, essa situação ela foi julgada, primeiramente, pela 25ª Vara Federal no Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente a demanda de nulidade. Depois disso, a apelação confirmou a sentença no TRF da 2ª Região e o STJ negou provimento ao recurso especial. Então, a situação estava, a essa altura, junto ao STF, inclusive afetada para um procedimento de conciliação que restou inexitoso. E o tema, então, 1205 da Sistemática de Repercussão Geral junto ao STF é o de discussão sobre a exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente. Então, o próprio STF diz, né, uso e mesma marca por concorrente. Então, esse é o cenário que se apresenta para o STF decidir. No acórdão, junto ao STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão colocou que seria preciso levar em consideração hipóteses em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, vincula consumidores. Destaco aqui essas duas questões: uso ostensivo e continuado e vinculação de consumidores, porque nenhum desses critérios é o critério da nossa lei. Nossa lei, como todas vocês sabem, prestigia o registro, justamente pela segurança que ele oferece, que é dar uma data a partir do momento em que essa marca é protegida, né? Não se adquire no Brasil, ao contrário de outros países, uma marca pelo uso. E nem a percepção do consumidor, e qual grupo consumidor, de que região, de que localidade, feito com base em que tipo de pesquisa, porque isso é uma prova empírica, né? Deveria afetar, não, isso não está na nossa lei, né? E ainda prosseguiu o ministro dizendo que a proteção das marcas não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses individuais do titular, mas objetiva proteger os adquirentes, né? Para que tenham subsídios para aferir origem e qualidade e evitar desvio ilegal da clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Por que eu destaquei essa outra reflexão? Porque o registro da marca era anterior, né? O produto da Apple não existia ao tempo que G Gradiente Alphone requereu o registro da marca. Então, assim, acho que também passa um pouco do que está sendo levado a julgamento fazer esse tipo de inferência, porque sequer existia o telefone da Apple ao tempo em que G Gradiente é iPhone. Então, uma coisa que não se pode lhe imputar é a ideia de comportamento parasitário, desvio de clientela, porque quando ele pediu esse registro, isso não existia. Bom, então, transformações sociais
deveriam afetar a validade do registro de marca, percepções supervenientes e baseadas em fundamentos diversos dos considerados quando do registro devem ser consideradas nesse exame de validade. Bom, eu tenho uma compreensão que é alinhada com a legislação, com a doutrina estabelecida, de que o sistema atributivo de direito, que é o que o Brasil adotou, confere segurança e certeza, né? Não se poderia falar no comportamento de má-fé ou de fraude, nem de atos flagrantes de concorrência desleal pela G-Gradiente iPhone, porque a notoriedade superveniente lhe é totalmente alheia, né? Não há nenhuma tentativa de realizar esse comportamento desleal, porque eles requereram um registro antes, muito antes, né? Pelo menos 8 anos antes do lançamento do telefone da Apple. Essa condição também descritiva da marca de ter o i, né? iPhone, internet, então um telefone com internet, ela não era evidente ao tempo do registro, mesmo porque o próprio Steve Jobs, né, que é o criador do iPhone, ao tempo da criação do iPhone, deu várias entrevistas aludindo que o i era para individual, né, que era para a singularidade do indivíduo, um telefone que lhe proporcionava uma independência. Então, eu faço essa referência, essa citação no artigo que a Cone e a professora Neide me proporcionaram publicar nos comentários da LPI, do Gama Cerqueira, né? De que não se pode dizer, né, que a pessoa que não registrou a marca, mas que a usa, está sendo despojado de alguma coisa, né? Porque o simples uso da marca no direito brasileiro não confere nenhum registro, nenhum tipo de direito, perdão. Então, assim, acho que promove uma insegurança o baseado desfecho dessa situação numa suposta percepção de um grupo consumidor, porque isso depende de uma prova empírica que necessariamente tu vai ter a amostragem de um grupo, de uma localidade. E eu conheço N pessoas mais velhas, né, ou que vivem no interior, ou que não são ligadas em tecnologia, para quem é absolutamente indiferente a algumas informações. E ainda me preocupa porque seria uma decisão que estaria voltada à proteção de investimentos de um grupo que não se resguardou, não registrou antes, ou não procurou também compor a situação posteriormente, quando já estava consolidada a existência dos dois produtos, né? Sendo que se trata de um grupo solvente, sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu creio que haveria alternativa à invalidade da marca, porque acho que deve-se preservar a segurança jurídica da G-Gradiente iPhone e eles registraram, né? E uma dessas alternativas, a meu juízo, seria o acordo de coexistência, né? Só que esse acordo de coexistência, ele não está no âmbito da livre disposição das partes, porque o INPI faz o exame das distintividades dos sinais, para ter certeza se há realmente um risco de associação, de confusão entre os sinais. Então, esse acordo, muitas vezes formal, ele pode ser obstado pela avaliação do INPI, que já é desfavorável ao registro, né, da marca superveniente, tanto que ensejou a ação judicial que a gente conversa agora. Mas, ao mesmo tempo, nada impediria um acordo não levado ao INPI, em que a G-Gradiente iPhone simplesmente se omitisse a demandar pela exclusividade, né? Não desistisse da marca, se fosse o caso, né? Para que a Apple pudesse, então, fazer. Outra alternativa, eu acho que residiria numa análise do risco de confusão, tá?
mas um risco de confusão não baseado numa percepção empírica de um grupo de consumidores, que parece ter sido a decisão judicial, mas baseada numa teoria que a União Europeia já adotou. E aqui eu faço alusão, a professora Connie sempre ri quando conversa comigo da teoria da distância, porque eu fui ler os autores brasileiros como se aferia esse risco de confusão. E as pessoas referiam teoria da distância, né? Um autor chamado Zelig. E, claro, me causou uma inquietação, porque estudei na Alemanha, e não que eu tenha todos os livros, nada disso, né? Mas, assim, a gente tem aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o Centro de Estudos Europeu e Alemão, subsidiado pelo governo alemão, que subsidia também um banco de dados a artigos e a livros que são publicados na Alemanha, e eu não achei essa expressão em alemão, né? Eu não achei a expressão Abstandstheorie e nem achei trabalhos de Zelig. Então eu fui meio que detetive atrás de quem era essa pessoa, né? Onde é que está esse trabalho? E aí vi que realmente, como não existia uma expressão anotada no original alemão, na verdade, a tradução teoria faz sentido por ele, porque ele publicou o artigo dele em francês. E em alemão, desculpe, em francês, doutrina tem um outro significado, né? Tem um outro papel, que é tornar palatável os julgados, que são bem lacônicos, bem sucintos na França. Então, em francês faz sentido ele ter usado théorie, mas em alemão o termo que se usa é Lehre, é de doutrina, o que a gente não usaria em francês, né? Ou jurisprudência da distância. Então, a gente encontra trabalhos com esse título, né? Abstandslehre ou Abstandsrechtsprechung no direito alemão, mas não com alusão a Zelig, porque Zelig não foi professor, não foi um acadêmico, ele fez o trabalho de doutorado e depois seguiu como advogado sem se dedicar a outras publicações. Então, o trabalho que geralmente é citado no Brasil é em francês, é que é uma revista ainda do sindicato, de um sindicato na França. Bom, mas basicamente o que diz essa teoria, né, ou doutrina que o titular deve, porque ele escolheu uma parecida com o que já existia, ou porque tolerou marcas posteriores que eram similares. Isso não é uma novidade, isso é uma compreensão que existe desde o primeiro Reich, do primeiro Império Alemão, tem acórdãos daquele período, no Tribunal do Império, que dizem exatamente isso. Então, é um conceito jurídico, não empírico, né? Porque realmente há uma insegurança de permitir o exame a partir de uma prova empírica de um grupo de consumidores, né? E aí eu trago a minha contribuição a essa reflexão sobre o risco de confusão pela Prager-Theorie, que essa sim é uma teoria relativamente recente, que é na experiência do Tribunal de Justiça da União. O consumidor médio, ele é informado e razoavelmente atento e avisado, ainda que esse nível de atenção possa variar conforme o bem, conforme o serviço. E essa prega, teoria prega, é cunhagem, é o mesmo termo que tu usa para cunhar uma moeda ou para dar um atributo de um nome ou para imprimir, né? Então eu coloquei aqui uma sugestão de tradução em português como teoria da cunhagem ou de impressão do conjunto, que avalia então o risco de confusão de uma forma abrangente, buscando avaliar uma impressão global dos elementos, de percepções, porque não é só visão, pode ser cheiro, pode ser uma série de outras questões, né? O elemento visual, e todo esse conjunto deve ser usado. Então, temos alguns casos que eu refiro até no artigo do Tribunal de Justiça Europeu, em que isso é aplicado concretamente, né? Que a gente pode ver
como fazem análise desse risco de confusão. Então, talvez fosse uma boa alternativa aqui para o direito brasileiro. Eu agradeço, né, pelo interesse, pela paciência, e fico aqui à disposição se quiserem trocar alguma outra reflexão, mas a minha ideia no artigo é a defesa da segurança jurídica, é a defesa do sistema tributivo que nos é tradicional, porque, do contrário, estando os tribunais superiores na posição de autoridade que estão, nós corremos o risco de causar uma insegurança para todos os titulares de marca, a partir do momento que as situações fáticas que ensejaram esse exame substancial e formal se alterarem. E isso não é o que a nossa lei prevê, né? Em nenhum momento. Então, a reflexão que eu trago aqui é de prestigiar o sistema tributivo, e se não for esse o caso, então a gente busca uma outra alternativa, seja um acordo, seja uma avaliação não empírica do risco de confusão, mas não invalidar a marca com base numa transformação social suposta, né? Superveniente, porque depende do grupo, tá? Que a gente vai fazer essa avaliação. Né? Então, essas são as minhas reflexões e agradeço mais uma vez pelo privilégio de trocar ideias com vocês aqui. Muito obrigada, professora Lisiane. Realmente o tema é muito interessante, inclusive diante do caso, né, que está em andamento. Eu vou passar a palavra para a professora Cone, que já levantou a mão, e quem quiser pode fazer perguntas no chat também ou se manifestar aqui na plateia. Eu pedi ansiosa aqui a palavra, porque realmente a Lisiane se tornou uma querida amiga aí, fizemos até confidências, né? E ela, eu acho que essa inquietude dela com relação à teoria da distância, se eu estiver errado, depois ela me corrige, começou num evento que vai acontecer agora esse final de semana, o terceiro, e esse começo dessa semana em Porto Alegre, que foi o primeiro evento que eu participei junto com a professora Cláudia Lima Marques, e ela mediou, e aonde eu falei, olha, eu não falo alemão, mas eu não consegui achar a tal da teoria da distância. E depois, né, eu acho que isso ficou, todo pesquisador, ele é assim, ele fica, mas como é isso, né? Ficou aqui, eu acredito, depois você me corrige, mas pelo que nós falamos, sim. E ela foi atrás e viu toda essa situação, que inclusive tem um artigo meu, publicado na ASP, que depois eu até pedi para a Tânia para fazer uma possível errata, né? Que faz referência ao autor de forma errada, como vem costumeiramente fazer. Então, foi fantástico para mim quando a Lisiane trouxe esse artigo, isso, eu falei, nossa, isso aqui é uma bomba, né? Porque a gente vê quanto que faz mal o tal do APUD, que nós, professores, sempre brigamos com os alunos, né? Esse APUD, que é citar sem citar a fonte, que é o que eu fiz e que não devemos fazer, e que muitos autores, inclusive os tribunais brasileiros, fizeram, né? E fazem ainda. Talvez por falta de uma doutrina própria nossa, talvez por falta de publicações mais densas nossas, um estudo nosso. E a respeito dessa questão da segurança jurídica, eu gostaria de pontuar que, na verdade, o que leva os tribunais a fazer isso é a própria posição velada do INPI, né? Que não é, isso não está no manual do INPI, mas que a gente sabe que o que o INPI faz, ele decide sobre uma marca pelo estado atual da situação e não pelo fato jurídico gerador, como dizia o Pontes de Miranda para se fazer, né? Quando foi o fato jurídico gerador? Como foi lá, como estava a situação no depósito da marca? Não, ele vai fazer isso conforme o status que está agora. Então, desde da própria postura do INPI, esse erro prevalece uma vez que nós optamos pelo sistema tributivo, o sistema registral. Então, o que a gente está fazendo na verdade, buscar privilegiar o uso, que é muito mais próximo ao sistema americano, por isso que minha
fala inicial foi de importações de teorias e doutrinas que não se adequam à nossa realidade. Então, o que a gente precisa fazer, de repente, é parar e mudar toda a lei, se é isso o caso, né? E esse caso da Gradiente, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente sabe que está vindo outros, né? Recentemente, eu não tenho detalhes, mas a gente sabe que teve já uma polêmica envolvendo a marca Meta, que eu acho que é parecida, e outras tantas destas, vamos dizer, marcas da nova geração ou da geração digital, enfim, destas empresas que cresceram mundialmente e tomaram espaço com muita rapidez. A gente vai ter aí um número de ações, não sei os detalhes do caso da Meta, mas a gente sabe que está no Tribunal de Justiça de São Paulo, e pelo que eu sei, lido em jornal, é uma situação parecida. Então, temos que tomar realmente uma providência, um cuidado, desde o INPI. Muito obrigada, Cone. Professora Lisiane, quer comentar? Eu ia comentar que realmente nós organizamos aqui em Porto Alegre o Congresso Brasileiro de Propriedade Intelectual e Direito, há cerca de 3 anos atrás foi o primeiro, né? E agora, na segunda e na terça-feira que vem, nos dias 15 e 16 de abril, nós vamos realizar a terceira edição, né? Então, foi realmente nessa oportunidade do primeiro congresso que a Cone referiu, e eu pensei, mas eu nunca li isso, né? Me causou um estranhamento de, mas não pode ser esse o nome, né? A teoria da distância, porque eu nunca li isso, não é possível. Em alemão seria Substanz-Theorie, e desse jeito não tem lugar nenhum, né? Aí fui procurar. Então, desde logo também gostaria de usar a oportunidade para convidá-los para esse congresso. Vai ter lugar no dia 15 e 16 da semana que vem. Nós vamos ter a participação do professor Reto Hilt, que é suíço, né? Faz parte da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e é diretor do Instituto Max Planck para a Propriedade Intelectual e Inovação em Munique. É um convite que nós formulamos há mais de um ano e contamos com verbas do governo alemão para trazê-lo. Então, assim, muito me alegra poder tê-lo no Brasil, né? É uma oportunidade rara de ouvir o seu trabalho, que se desdobra no âmbito de um tema super atual, que é o da inteligência artificial, né? Depois, na terça-feira, teremos a Cone, teremos o professor Pedro Nunes Barbosa, teremos uma série de professores muito reconhecidos. Então, seria uma alegria poder recebê-los aqui no Sul, né? Desde logo estão convidados. Mas a questão essa da investigação aqui é que realmente me causou estranheza não encontrar um autor alemão de propriedade intelectual ou um código comentado, absolutamente nada que fizesse essa referência. E aí eu fui procurar em português todos os autores que diziam, e todo mundo fazia apude de um artigo impossível de localizar no Brasil, né? Eu acabei pedindo ao bibliotecário da nossa universidade, ele conseguiu esse artigo que todo mundo cita, que é do Gert Zellig, junto à Biblioteca do Congresso norte-americano. Foi o único lugar em que a gente conseguiu o original em francês aí desvendamos. Então é um desabafo assim de que realmente errar não é errado, né? Mas não é a melhor escolha, né? Eu que trabalho com direito comparado aqui em Porto Alegre, leciono direito estrangeiro, direito alemão, direito francês. O que eu sempre recomendo? Que deixe o termo original da teoria entre parênteses para proporcionar ao lado, né, do termo em português, da tradução que se fez escolha, como eu fiz ali em Prager-Theorie e mencionei teoria da cunhagem ou da impressão geral, para que quem quer pesquisar no idioma original ou mesmo encontrar a aplicação disso por outros tribunais, consiga, né? Há uma dificuldade quando simplesmente se traduz e a tradução é imperfeita, o que aconteceu nesse caso, porque depois não se encontra a referência original, né? E aí a coisa acabou sendo o efeito dominó, bola de neve, que criou vida própria, né? Criou vida própria, virou uma outra coisa. Eu li que era em algum dos artigos que o autor era alemão, ele nem é alemão, ele é suíço, né? Um outro que é citado.
E aí é outro mundo, né? É como dizer que a gente tem o ordenamento da Argentina, é uma outra coisa, tá? Então, por isso foi me causando inquietação, né? E obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque de repente quem lê o texto pensa assim, nossa, mas ela fez um trabalho de detetive. Mas era pura perturbação mesmo de pensar, como é que eu não vi isso, né? Quando eu li, né? Então, depois aí a ideia de compartilhar com vocês a expressão e a fonte original do artigo é justamente para que mais pessoas possam obter mais informações sobre essa teoria que é tão usada aqui no Brasil, né? É muito interessante mesmo a ponderação, professora Lisiane, porque nem eu sabia mesmo, né, esse erro, né, na citação da origem e da teoria da distância, que é muito utilizada por nós, né? A gente, no dia a dia, no NPI, nas ações judiciais, invocamos muito a teoria da distância, e eu até queria fazer, né, uma consideração, na verdade é uma reflexão, nenhuma conclusão específica a respeito dessa questão da teoria da distância, porque, em princípio, pelo nosso sistema, o NPI ele tem que fazer o exame substantivo. Então, não necessariamente o interessado precisa obrigatoriamente apresentar uma oposição. Óbvio que nós, né, como advogados, recomendamos fazer isso para que haja, né, uma defesa aí do interesse, né, da titularidade da marca, para que não haja convivência com sinais similares, mas há muitos casos em que não há oposição. E, em princípio, o NPI deveria fazer exame substantivo e evitar a convivência de marcas que sejam similares. Só que a gente vê na prática que, em muitas situações, as marcas acabam começando a conviver com outras muito parecidas, e você cria uma situação em que existem diversos registros com marcas similares, não necessariamente. Eu entendo que o titular tem essa prerrogativa de fazer da defesa da sua marca, mas, em princípio, o NPI teria esse papel, né? O NPI não poderia ter permitido que todas aquelas marcas, ao mesmo tempo, convivessem, porque é um elemento distintivo, né, destacado naquela determinada marca, em princípio, não poderia, né, evitaria, teria aí a exclusividade sobre o elemento para aquele titular. Então, aí fica a minha reflexão de como a gente, né, enfrenta essa questão do ponto de vista do titular que não se manifestou, ele tinha esse ônus, na verdade é uma prerrogativa, mas o NPI por si só também deveria ter barrado. Né? E aí você acaba criando um desgaste daquele poder distintivo de um sinal que, em princípio, era, né, uma marca forte, eventualmente. Né? Então, é uma reflexão, na verdade, porque eu acho que talvez seja mais operacional, né, o dia a dia, na atividade do NPI, do que a teoria por si só. Mas não sei como, né, você vê isso, se tem algum comentário específico, se teria alguma forma de proteger esses titulares que não se omitiram, que se omitiram, desculpe, e não fizeram oposições. Ou não, realmente é um ônus, você não defendeu a sua marca, então de fato agora você tem que conviver. Eu acho que, em princípio, claro, vocês advogam na área, tem muito mais prática do que eu, talvez, junto ao INPI, mas, em princípio, o INPI faz um exame de substância satisfatório, né? Tanto que a gente não vê, o iPhone não foi deferido quando foi requerido, né? Porque já existia o G-Gradiente iPhone. Mas a gente vê muitas marcas similares que originariamente não eram na mesma área de atuação e que depois foram galgando outras áreas e por isso se tornaram concorrentes. E aqui, claro, tem o papel do INPI no controle, mas a administração pública ela responde como administração pública, né? Aquele que se considera prejudicado entra com uma ação contra o INPI e avalia, né? O julgador vai avaliar se cabe ou não uma indenização. Mas eu acho importante a gente não transferir para o Estado o papel de supervisionar a concorrência, sobretudo quando é uma concorrência efetiva, né? E não uma coisa pequena que não vai economicamente interferir com o titular da marca. Eu acho que o titular da marca também tem o dever de não tolerar, né, outras marcas parecidas, doutora Tânia. Na minha compreensão, é uma via de mão dupla. A pessoa obtém o direito e quando ela obtém o direito à exclusividade, ela também deve zelar para que outra pessoa não ameace essa exclusividade, ainda que seja papel do INPI deferir ou não a marca. Né? Não estou negando para a responsabilidade do INPI,
mas eu acho que o titular da marca também tem a sua obrigação. Claro, isso é uma percepção minha, que tem uma formação um pouco diferente. Em geral, no Brasil, as pessoas pensam muito nos direitos, né? Tem o direito, eu penso que tem o direito e tem também o dever. Tem o binômio de também ter que se resguardar, porque senão nós vamos passar sempre no litígio, invocando direitos, como se as pessoas não fossem autorresponsáveis também, né? Acho que a pessoa jurídica que registrou a sua marca também é autorresponsável por cuidar dela, né? De uma maneira bem singela, a minha reflexão seria essa. Não nego a responsabilidade do INPI, mas eu acho que o titular da marca, sobretudo marcas grandes, que são amparadas por grandes escritórios, que estão presentes no dia a dia, né? Até porque essas marcas são renovadas sistematicamente, tem que fazer a retribuição. Então, não dá para dizer que a pessoa tem a marca, fecha os olhos, né? Até porque caduca também se não usa. Então, uma série de outras questões que eu acho que tem que ser consideradas. Perfeita. Era só uma reflexão mesmo, porque eu, como advogada, né, e que atuo na área de marcas, evidentemente, eu sempre recomendo aos clientes que tomem, né, medidas para defender e evitar aí o desgaste, né, do elemento distintivo do seu sinal, porque isso ocorre, né? E mesmo com pessoas que não requerem o seu registro, né, você tem a concorrência desleal também, né? Então, tem essas situações e é importante mesmo fazer, né, essa tutela aqui dos direitos de forma efetiva. Aqui no chat tem algumas perguntas. A Marina Rossiti, não sei se é assim que pronuncia, está pedindo para a professora Elisiane trazer novamente o nome original da teoria da distância. Aí ela coloca aqui e eu não vou arriscar pronunciar aqui. Eu vou digitar aqui, é Abstandslehre ou Abstandsrechtsprechung, que é a jurisprudência, literalmente, com P. Aquelas palavras alemãs pequenininhas, né? A gente tem receio de ter pulado uma letrinha. Não, mas é isso mesmo. É a doutrina da distância, eles usam Lehre, que é doutrina, né? E no francês não faz sentido usar a doutrina, porque doutrina em francês tem um outro significado mais específico. Então, em francês ficou a tradução que o Zeliga optou por usar em francês foi teoria, mas não faz, porque fazia sentido em francês, né? Só que no alemão eles usam doutrina. Doutrina da distância ou jurisprudência da distância. Abstandsrechtsprechung. Mas a abordagem é a mesma, assim, o entendimento deles a respeito, né, dessa doutrina é o mesmo que nós adotamos aqui, ou há alguma nuance? Tem algumas variações. Por exemplo, aqui em artigos a gente diz a nova doutrina alemã. E aí eu li e me causou perplexidade, porque se não é nova, é desde o Tribunal do Império. Então, como o Império Alemão já sucumbiu, veio a República de Weimar há mais de 100 anos, bem dizer, né? Então, não é uma coisa nova, é uma coisa tradicional para eles. E que foi, hoje em dia, eu acho que, se não superada, complementada pela teoria da cunhagem, pela teoria da impressão geral, né? Tem muito mais literatura sobre essa teoria da impressão geral, sobre como avaliar elementos, como avaliar as percepções que uma marca desperta, do que sobre a distância. Tem também, claro, não desapareceu, é relevante, é importante, mas não é a mesma coisa. Oi? Então, depois de ler o artigo da Lisiane, e né, que justamente começou antes uma inquietude aqui, o que nós lemos, o que nós escrevemos, vários autores brasileiros e os tribunais de justiça, então, uma modificação, uma adaptação, uma criação, em boa parte nossa, sobre essa questão da teoria da distância, que acaba se adaptando a tudo, né? Em tudo quanto é caso. Então, a teoria da distância, e não é bem assim. Ela tem muito
fundamento, né, dentro dos conceitos primários, você pensando na questão do uso, né, de um direito de uso, né, de você aceitar o usuário lá de boa-fé, você está conjugando o direito de uso com o direito registral. E a gente usa não como registral. Talvez por causa desse volume imenso de marcas frágeis, marcas juridicamente fracas que a gente tem, com pouca distintividade no banco de dados do INPI, uma imensidão muito grande. Enfim, há uma distorção na forma com que ela foi aplicada, principalmente pelo judiciário. Obrigada, Cone, pelas considerações. A Flávia Tremura está perguntando para a professora Lisiane se ela falou desse tema no livro. Sim, né, o capítulo do livro que foi elaborado por ela é especificamente sobre isso. Eu tenho ele aqui, se não me engano, aqui na página 266 do livro, né, tem o capítulo 10, os direitos sobre a marca, reflexões sobre a proteção conferida pelo registro de marca e sua vigência e o decurso do tempo. Então, o artigo dela é especificamente sobre, né, essa temática que foi tratada aqui hoje. Recomendo muito a todos a leitura, porque a Cone me indicou, falou assim, você já leu o artigo da professora Lisiane? Eu falei, não consegui ainda. Eu fui lá, li realmente, assim, achei muito interessante, até por isso a gente, né, convidou a professora para trazer esse tema aqui conosco, porque eu acho que é uma análise muito importante diante da iminência da decisão que vem do Supremo Tribunal Federal, porque eu concordo realmente que as bases do nosso sistema não sustentam um entendimento em sentido contrário, dizendo que, né, a notoriedade posterior, né, invalidaria um registro que, na época que foi concedido, em princípio, não deveria, né, atendeu todos os requisitos. Então, é uma decisão bastante impactante, a gente entende, não negamos, né, a importância da marca no mercado, e todos associam diretamente à Apple e não à Gradiente, mas é uma situação fática que subverte um pouco, né, as bases do nosso sistema se tivesse esse entendimento que, assim, existe a possibilidade de ser adotado, a gente ainda não sabe. Acho que o julgamento vai ser colocado no plenário, saiu, acho que do plenário virtual, então não sei se tem data, não sei se alguém tiver alguma informação a respeito, né, do julgamento, mas eu creio que ainda, né, não tem Eu uma perspectiva. consultei até, Tânia, achei que tivesse sido cancelada, e depois olhei melhor, não foi. Teve um julgamento do dia 27 de outubro do ano passado, em que eles prosseguiram na admissão do agravo, mas parece que essa questão foi superada e continua ali indicando repercussão geral, sim. Então, em algum momento vão trazer. Não sei se eu posso fazer um comentário aqui que me trouxe muita felicidade mesmo, muito, muito contente. O meu primeiro livro eu publiquei na Alemanha, que foi a Introdução ao Direito Brasileiro para Alemães, né? A Einführung in das Brasilianische Recht. E isso foi uma indicação de um professor a partir da minha experiência de ensinar direito alemão na Universidade de Heidelberg, lá nos idos de 2007 e 2008. E aqui no direct, uma ex-aluna minha, que fez direito em Heidelberg, né, e foi minha aluna, então, não é nem bom pensar, 17 anos atrás, me mandou um oi e confirmou comigo os termos, e assim queria então fazer uma saudação especial à Marina, né? Agradecer pelo contato, dizer que fiquei muito feliz em sabê-la bem advogando aí em São Paulo, em propriedade intelectual. Uma satisfação, imagina, uma raridade encontrar uma ex-aluna da Alemanha no Brasil. Então, fico muito contente. Um abraço para ti, Marina. Tudo de bom para ti. Desculpa fazer esse. Muito obrigada, um abraço de volta, professora. Coisa boa. Ou eu não sei se alguém tem. Deixa eu ver se no chat tem alguma questão. Neide, você quer pontuar alguma coisa? Na verdade, eu só queria pontuar uma questão que é importante, porque sobre a questão da origem e amplitude dessa teoria, como a própria professora Lisiane, o trabalho que ela fez de investigação, que na verdade para a gente, para a maioria de todos aqui, foi uma revelação, que ninguém tinha esse conhecimento, e é um marco também muito importante daqui para frente, quando se usa
a teoria da distância em petições, em pareceres, né? E muitas pessoas podem não ter pegado todo o sentido, tudo que ela comentou de uma forma bem resumida. É só para destacar que no livro, no capítulo 10, onde ela fala sobre isso, tem duas notas de rodapé bem grande, justamente explicando em detalhes tudo que ela comentou, para quem tiver mais interesse de pegar nome, dados, informações assim, que eu acho muito válido. Está tudo aqui, tá bom? Para isso. Tá ótimo. Alguém tem algum um comentário, alguma dúvida adicional? Tô vendo aqui o chat, eu acho que só tem a pergunta da Renata. Eu acho que não tem nenhuma pergunta a mais. Não sei se a professora Lisiane quer fazer alguma consideração final antes da gente encerrar. Só mais uma vez te agradecer pelo convite, doutora Tânia, foi um privilégio, né, conhecê-los, estar com vocês hoje aqui e ter podido tomar parte na obra organizada pela professora Cone, pela professora Neide, e, enfim, poder me debruçar sobre esse tema. Eu, em geral, trabalho mais com autorais, né, e mais superficialmente com marcas, então fiquei muito contente por ter podido estudar mais profundamente, ter podido refletir, ter podido contribuir e hoje estar aqui com vocês, né? Então queria agradecer muito o convite que muito me honrou. Muito obrigada, professora Lisiane. A honra é nossa. Espero contar com a sua presença em outros eventos aqui da ASP. E, eventualmente, a gente tem nosso congresso anual. Se puder vir pessoalmente no próximo ano, será um prazer tê-la conosco. Obrigada, muito obrigada. Aí, passar a palavra para a Neide. Não sei se quer fazer alguma consideração final. Professora Cunha. Realmente, eu acho que, como eu comentei, todo esse trabalho que investigativo que a professora Lisiane teve sobre a teoria da distância realmente é um marco importante aí para nós profissionais da área de propriedade intelectual, com certeza, tá? E reitero também o convite, eu também sou da comissão científica do Congresso da ASP, que com certeza seria muito interessante tê-la o ano que vem, expondo esse tema de uma forma bem ampla para o nosso público e nosso congresso. Tá? Já fica um convite antecipado aqui. Vai ser um prazer, Neide, vai ser um prazer. Né? Aqui a proposta era discutir várias coisas e não apenas esse tema, né? A questão da transformação, da prova empírica. Então eu procurei diluir, até porque eu acho que o evento online ele não pode ser muito extenso, que as pessoas se cansam, né? Mas foi um prazer, né? E fico à disposição de vocês quando quiserem, é uma alegria. Essa que é a satisfação do professor, é poder realizar pesquisa e compartilhar com os outros, né? Então eu fico muito contente. Obrigada mesmo. Muito Só um obrigada. detalhe, Tânia. Eu sou da comissão científica do Congresso e a Tânia é a coordenadora da comissão científica, né, Tânia? Esse ano, né? O ano que vem vamos ver se a gente vai ter a mesma comissão, mas sempre estamos contribuindo, né? E realmente já tomei nota aqui para sugerir, né, esse tema na nossa próxima edição do Congresso. Professora Cunha, não sei se ela tá, eu acho que ela está Não, ocupada. só agradecer. Eu Desculpa. falo demais, eu só quero agradecer mesmo aqui a todas as mulheres que participaram da obra e à ASP por estar dando essa oportunidade de divulgar a nossa obra. Ótimo, eu agradeço a presença de todos, acompanhe as nossas redes, a gente vai ter mais cafés culturais para os nossos associados, né? Quem não é associado, convido a se juntar a nós, e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Uma boa semana.